Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do bom Deus neste dia que é seu, dia que Ele mesmo estabeleceu para que o seu povo nele travasse um verdadeiro encontro com o seu Criador. Estamos de volta ao chamado tempo comum, conforme o calendário litúrgico da Igreja. O ciclo pascal completou-se com a festa de Pentecostes e o domingo da Santíssima Trindade. Agora, a cor verde volta a cobrir os paramentos do altar e as vestes litúrgicas, como um símbolo da vida que o próprio Deus nos tem comunicado, aquecendo os nossos corações para a viva esperança que depositamos na parousia, na volta do Senhor, pois aquele que é vindo virá outra vez ao encontro da sua igreja. Nos alegramos na presença do Criador e transbordamos em adoração e louvor ao seu santo nome. Convido você a cantarmos juntos, sendo dirigidos no cântico pelas nossas irmãs organistas Gisele Santana e a nossa maestrina e soprano Helen Heisley, cântico de número 10 do Inário Novo Cântico, A Criação e seu Criador. Cantemos! Inspirados pelo cântico que entoamos, imbuídos deste espírito de adoração e louvor ao Deus Criador, convido você a orarmos juntos. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, Tu és o soberano de todo o universo. Os céus proclamam a Tua glória, o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. O universo que criaste fala-nos com eloquência da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua majestade excelsa, soberana. Ah, Senhor, a Ti, ó Deus único e verdadeiro, Senhor das nossas vidas, nós tributamos toda a adoração, pois tão somente a Ti é devida. Nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, evocando a memória daquilo que fazes, e em particular daquilo que tens realizado nas nossas vidas, pois és Deus providente, és Deus
fiel, que a ti sejam dadas honras e glórias, hoje, sempre e sem cessar. Oramos no nome santo do Cristo Jesus, teu Filho, Salvador bendito. Amém, Senhor. Nesta hora, convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento para a leitura do Salmo deste domingo. O Salmo indicado pelo lecionário cristão para este domingo é o Salmo de número 100, um salmo tão conhecido da igreja, tão caro ao coração dos fiéis. Salmo de número 100, salmo de ação de graças, de júbilo, de alegria. Vamos fazer a sua leitura. Ele fala-nos assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Tocados pela palavra do salmista, que nos fala da bondade, que nos fala da misericórdia, que nos fala da fidelidade do bom Deus, nos volvemos a Ele num tempo de contrição, um tempo de recolhimento, um tempo oportuno para fazermos a Ele a confissão dos nossos pecados e recebermos de suas dadivosas mãos renovada graça e perdão que é sem par. Onde você está, se puder fazê-lo, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos e guarde alguns instantes para conversar com Deus, a sós e no íntimo do seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, humildemente nos quedamos aos teus pés, fazendo-o em o nome de Jesus. E a ti confiamos a nossa confissão, pois, mediante o agir do teu Espírito em nós, nos tornamos cônscios do nosso pecado e da necessidade que temos da tua graça para que haja renovo nas nossas vidas e para que assim nos tornemos mais e mais semelhantes a ti mesmo, ó Deus, Santo, 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 como requeres de nós. Desejamos, portanto, Senhor, ver superados os pecados ora confessados e perdoados. E suplicamos-te, ó Deus, que nos ajudes, mediante o agir do teu Espírito nas nossas vidas, a não mais incorrermos nestes. Queremos experimentar aquilo que a Escritura nos chama novidade de vida. Queremos verdadeiramente ser guiados pela tua boa mão e dirigidos por caminhos que são teus, vivendo de maneira agradável aos teus olhos e sendo servos úteis à causa do teu reino. Ajuda-nos, portanto, Senhor, para que seja assim, pois de nós mesmos pouco podemos fazer. Tu és a fonte de toda boa dádiva, de todo o dom perfeito, e carecemos do teu auxílio para servir-te a contento. A despeito das nossas limitações, cremos que isto é possível, pois tu ages em nós e o teu poder não conhece limitação alguma. Age, portanto, Senhor, poderosamente nas nossas vidas, tomando-nos nas tuas mãos e realizando o que quiseres, para o cumprimento da tua vontade, a glória do teu nome e a bênção de muitos. Que assim seja. Oramos no nome santo do Cristo Jesus, teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Ainda nesta atmosfera
atmosfera de contrição e de confissão de pecados, vamos entoar o cântico de número 67 do Inário Novo Cântico, Coração Quebrantado. E vamos fazer da letra da canção parte das nossas preces a Deus. Sejamos dirigidos no cântico pelas nossas irmãs Gisele Santana, organista e pianista, e Helen Heinzle, nossa maestrina e soprano. Celebrai com júbilo ao Senhor, convida-nos o salmista, pois Ele tem feito coisas notáveis nas nossas vidas, nas vidas dos nossos queridos, apesar de toda a crise. Ele é conosco, Ele nos tem sustentado até aqui e cumpre-nos honrarmos o compromisso de sustento à causa do seu reino, à Igreja do Senhor. Nesta hora eu convido você a participar conosco da entrega de dízimos e ofertas, utilizando-se para tal dos meios eletrônicos e facilitadores que estão disponíveis para o nosso serviço. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta bancária da nossa igreja para que, com toda a segurança, preferencialmente sem sair de casa, possa encaminhar a ela o seu dízimo e a sua oferta. Vamos participar deste ato, pois é ato de culto para a glória do Deus vivo, para a bênção de muitos. Oremos.
agradecendo a Deus pela oportunidade de ofertar à igreja e rogando-lhe que consagre os dízimos e ofertas encaminhados. Senhor Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti. Das Tuas mãos temos recebido o sustento para a caminhada da vida e para o enfrentamento das lutas do tempo presente. E hoje, ao trazermos ao gasofilácio dízimos e ofertas, testemunhamos de Ti, do Teu agir, pois és tremendo e és fiel. Rogamos-te, ó Deus, que abençoes estes recursos, que nas Tuas mãos eles venham a multiplicar-se, a prosperar, para que a Tua obra continue a ser realizada através desta igreja que plantaste no bairro de Copacabana. Sê conosco, Senhor, e continua a usar-nos como instrumento nas Tuas mãos para o crescimento do Teu reino, para a realização da Tua obra, para a bênção de muitos, para a glória de Ti mesmo, acima de tudo. Esta é a nossa oração, feita em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Nesta hora nós vamos pedir a Deus que renove em nossos corações a coragem, que é fruto do Seu Espírito, comunicando-nos fé e intrepidez para a caminhada da vida. Vamos orar nas vozes do coro Aideia Moraes. Coragem, dá-me, ó Deus, de Johann Sebastian Bach, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a direção geral da maestrina e soprano Helen Heinz. Nesta hora eu convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Nós vamos abrir em Lucas em 3 diferentes passagens e por isso faremos a nossa leitura em 3 etapas. Mas, para esta primeira etapa, eu peço você que abra comigo em Lucas no capítulo 9. Estamos no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, onde vamos ler a partir do versículo número 1. Estamos em Lucas, no capítulo 9, lendo desde o versículo número 1, onde o texto, nesta primeira porção, nos fala assim:
Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Eu gostaria de destacar desta porção do texto que lemos, esta palavra de Jesus, esta recomendação que faz ao grupo dos seus 12 apóstolos, dizendo-lhes: nada leveis para o caminho. Esta palavra está no versículo 3 e ele discrimina: nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Veja você que o Senhor Jesus estava comissionando os 12 para uma caminhada, para um caminho, palavra explicitada no versículo 3. E quando nós partimos para uma caminhada, para um caminho, para uma viagem, ainda mais uma viagem como esta. Veja, o versículo 6 diz que saindo eles percorreram todas as aldeias daquela região. Nós logo pensamos que precisamos nos prover de alguns recursos, coisas de que vamos precisar ao longo da caminhada, no curso da jornada. Ora, eu quando vou viajar, logo na véspera estou ocupado com esse pensamento. O que colocar na mala? Precisamos de muitas coisas. E a palavra do Senhor Jesus, a recomendação que faz aos discípulos é para que não levem quase que coisa alguma. A lista talvez não seja exaustiva, mas a maneira como diferentes itens são listados mostra-nos que a lista pretende, ao menos, ser abrangente. Perceba, ele diz que os discípulos não devem levar consigo bordão. O bordão é uma ferramenta importante para caminhar por caminhos dificultosos, pedregosos, acidentados, onde há risco de tropeço, onde há risco de queda. É uma segurança para o caminhante, no sentido de firmar-se ali. No entanto, segundo a recomendação, ou antes, a ordenança do mestre, esta ferramenta deve ser deixada de lado, não deve ser levada. Nem bordão, nem alforge, diz ele ainda no mesmo versículo 3. O alforge é a bolsa, é a mochila do caminhante moderno, é onde os pertences são guardados. Se não é permitido levar alforge, não será fácil levar coisa alguma. E, de fato, há uma recomendação para que não se leve pão. Note você que o pão, certamente aqui, está tipificando o alimento. O problema não é com o pão especificamente, mas com alimentos de um modo geral. Os discípulos são proibidos de carregarem provisões, não devem municiar-se deste recurso, mas
Diz ainda o verso 3 que não devem levar dinheiro. Ora, quem é que sai para viajar nos tempos modernos, pelo menos, sem algum dinheiro, sem um cartão de crédito, sem um cartão de débito? Nós nem cogitaríamos coisa assim. Para o nosso tempo, para a nossa cultura, isto seria uma irresponsabilidade, uma medida temerária. Mas é precisamente esta a recomendação feita por Jesus aos seus. Nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro e mais, nem deveis ter 2 túnicas, aquela peça de roupa adicional, aquele agasalho extra para os dias de frio mais intenso. Também este item lhes foi proibido, interditado. Veja você que recomendações curiosas, que ordenanças estas. Por que motivo Jesus estaria proibindo os seus discípulos, que agora são enviados ao caminho, de se proverem de recursos tão necessários a qualquer que queira caminhar? A resposta é muito simples. Aqueles homens estão saindo não para uma caminhada qualquer, mas para o cumprimento da missão dada por Deus a eles, na pessoa de Jesus de Nazaré. Aqueles homens sairão pelas aldeias e por todas as adjacências, anunciando o Evangelho. Eles vão pregar a palavra de Deus, vão proclamar aos corações dos homens a boa nova da salvação, para que haja cura e libertação por toda parte, como Deus quer. Estão encetando agora não um intento humano, mas uma obra divina e que somente poderá ser realizada no poder do próprio Deus. Tão somente mediante o agir de Deus nas suas vidas serão capazes de desempenhar a contento a incumbência que agora lhes cabe. E para que isto se realize de fato e de verdade, precisarão experimentar algo que talvez lhes seja inédito, ao menos na medida em que agora lhes está proposto. Precisarão confiar em Deus e em Deus somente. Veja você que todos estes recursos de que nós nos municiamos para a caminhada são itens que visam prover-nos segurança. No entanto, o exercício agora proposto aos 12 é depositar a confiança tão somente em Deus, pois somente nele estaremos verdadeiramente seguros. Agora experimentarão aquilo de que falara o profeta Abacuque: o justo vive pela fé, sustentado pela boa mão do Senhor. Agora terão ocasião de exercitar aquilo que o salmista diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. Nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem sequer uma segunda túnica. Tão somente a providência divina há de os suster. E o que fizeram? Saíram. Atendendo a ordem do mestre, percorreram as aldeias, anunciaram o Evangelho e, através da sua proclamação, o milagre de Deus manifestou-se por toda parte, como diz o versículo 6. Aqui encerra-se a primeira parte da nossa reflexão, mas avançamos agora para uma segunda.
ancorada numa segunda porção do texto. Vamos a ela. Para a segunda parte da nossa reflexão, uma segunda leitura nos é proposta e ela está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Se você continua com a sua Bíblia ao alcance da mão, avance comigo um capítulo. Vamos a Lucas, vamos ao capítulo de número 10, onde leremos desde o versículo número 1. Lucas 10, desde o versículo número 1, fala-nos assim. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. No capítulo 9, que lemos anteriormente, havia um comissionamento feito aos 12 pelo Senhor Jesus para a pregação do Evangelho. E o Senhor dizia-lhes que, marchando pelo caminho, não deveriam carregar consigo itens que lhes oferecessem segurança. Deveriam confiar tão somente na providência divina, no socorro dado por Deus. Agora a obra se amplia, a missão vê-se agregada de novos obreiros. No capítulo 10, o Senhor Jesus está novamente comissionando discípulos, agora no número de 70 deles. Eles são enviados para a missão também, vão pregar o Evangelho, mas novas informações sobre a missão são agregadas. E agora descobrimos que esta missão é uma missão muito dificultosa, pois implica num trabalho grande e intenso para o qual há poucos trabalhadores, há uma seara grande e poucos obreiros atuando nela. Por isto, aqueles que abraçam esta obra devem ter ciência de que trabalharão muito, com grande intensidade. E as dificuldades se acentuam porque, além do trabalho intenso, há para o mesmo forte oposição e oposição de morte. O Senhor Jesus, no versículo 3, fala-nos disto usando a figura que aí está. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu e você bem sabemos que os lobos são animais predadores e os cordeiros figuram entre as suas vítimas preferenciais. Sabemos que para um lobo feroz, um cordeiro pouca oposição pode oferecer. E este é o nível da dificuldade que os discípulos de Jesus hão de enfrentar ao lançarem-se ao seu chamado e ao cumprimento da sua missão. Ora,
Se as dificuldades são tantas e se acentuam conforme o texto que acabamos de ler, é possível que agora o Senhor faça-lhes alguma concessão quanto a levarem consigo pertences que ajudem no caminho, no cumprimento das tarefas, que lhes ofereçam uma segurança adicional. Porém, a recomendação feita anteriormente agora é reiterada: não leveis bolsa, não leveis alforje. Se no capítulo 9 falava-se apenas de alforje, agora fala-se de bolsa ou alforje. Nem alforje, nem substitutivo para ele. Não devem levar coisas nas quais colocarão pertences, porque não levarão consigo pertences de forma alguma. Nem bolsa, nem alforje, nem mesmo sandálias. Sabemos como eram difíceis os caminhos e as estradas da Galileia naquele tempo. Caminhos pedregosos, caminhos esburacados, caminhos verdadeiramente dificultosos para caminhar. Se o bordão já lhes era interditado, agora surge uma dificuldade a mais. Não devem prover-se de calçados. Há urgência no cumprimento da missão. Por isso, no verso 4, o Senhor diz ainda: a ninguém saudeis pelo caminho. Naquele tempo, naquela cultura, as saudações envolviam uma série de protocolos e que geravam um grande gasto de tempo. O que o Senhor Jesus está dizendo não é que os seus discípulos devam ser antipáticos, pouco sociáveis, mas devem ter diante de si um senso de urgência muito claro, movendo-os pelo caminho de maneira a não perderem tempo com qualquer coisa que seja desnecessária. Devem munir-se apenas daquilo que o próprio Senhor lhes prover. Estarão comendo e bebendo do que tiverem nas casas onde forem acolhidos. Se não forem acolhidos, também não devem guardar consigo qualquer tipo de ressentimento, de amargura. Diz o Senhor Jesus no verso 11, se preciso for, sacudam o pó das sandálias e sigam em frente, não guardem nada da hostilidade consigo, mas prossigam no cumprimento da missão, confiando em Deus e em Deus somente, pois Ele faz justiça aos seus e Ele não falha. Este era o segundo momento da nossa reflexão, calcado neste segundo texto que traz um desdobramento do primeiro. Mas há um terceiro. Eu quero convidar você a ele também. Ali vamos fechar a ideia sobre a qual estamos trabalhando e dali vamos colher uma lição preciosa para a nossa própria caminhada. Convido você, portanto, a mais uma vez voltar-se comigo para o texto bíblico, o texto de Lucas, agora no capítulo 22. Avance comigo algumas páginas. Vamos abrir em Lucas, no capítulo de número 22, onde vamos ler desde o versículo 35. Lucas, capítulo 22, desde o versículo 35. Acompanhe a leitura que faço desde agora. Esta porção do Evangelho de Lucas nos fala assim: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, come também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A missão fora dada desde o capítulo 9, quando o grupo dos 12 foi convocado e enviado, debaixo desta recomendação: não portarem consigo objeto algum. No capítulo 10, a missão foi agora ampliada, confiada a um grupo de 70
80 obreiros e as recomendações quanto a confiar apenas na providência divina foram reiteradas ali também. A missão avançou. O Senhor Jesus trilhou os caminhos empoeirados, esburacados e pedregosos da Galiléia, marchando em direção a Jerusalém. E os seus discípulos o fizeram também. Estiveram com as pessoas em meio aos vilarejos e por todos os cantos pregaram o evangelho da salvação, operaram milagres e o bom Deus os susteve no poder do seu Espírito, guiando-os com a sua própria mão. Mas agora a trajetória de Jesus vai dirigindo-se a uma espécie de clímax. Estão descortinando-se os eventos da sua paixão. Enfrentando a oposição qual cordeiro em meio a lobos, o Senhor Jesus depara-se com aqueles que querem tirar-lhe a vida. E diante deste cenário de morte, onde a oposição ao Evangelho atinge a sua intensidade máxima, o Senhor retoma o diálogo com o grupo, fazendo-lhes esta pergunta: quando enviei vocês sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou a vocês alguma coisa? Diz o verso 35. E a resposta não poderia ser outra. Eles disseram: nada, nada nos faltou. Deus é fiel. E deu àqueles homens a oportunidade maravilhosa de entregarem-se por completo ao seu cuidado e de experimentarem em si mesmos o que é viver pela fé. Mas agora, a realidade agravou-se. As dificuldades enfrentadas no capítulo 9 haviam se acentuado no capítulo 10. Porém, agora, no capítulo 22, chegam a toda a carga. E agora, o Senhor Jesus lhes propõe retoricamente uma mudança de atitude. Diz: agora, porém, verso 36, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Ora, a bolsa, o alforge, eram figuras para falar daquele objeto onde os demais objetos são guardados. Era interditado porque todos os objetos eram interditados também. Mas agora o Senhor Jesus está dizendo que eles devem portar não apenas um dos dois, mas ambos, bolsa e alforge. Até aquele ponto no capítulo 10, nenhuma arma era mencionada, mas agora a recomendação é que se adquiram armas. Quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Que crise! E que crise grave! Será que agora, diante do agravamento da crise, aquilo que antes fora recomendado agora cai por terra? Será que diante da gravidade da crise, os valores outrora abraçados se tornaram caducos e obsoletos? Será que agora, diante da gravidade do problema, o poder do Deus providente se tornou insuficiente e é necessário recorrer a estas ferramentas adicionais para obter alguma segurança? Será que agora justifica-se não mais confiar tanto no Deus fiel, mas municiar-se também de recursos adicionais que complementem a sua capacidade de atuação? Parece que os discípulos entenderam precisamente assim. À luz desta palavra dada por Jesus, que inclusive faz questão de explicitar que seria preso, contado entre os malfeitores, e nós sabemos que Jesus ocupou um lugar na cruz, entre os malditos, fora crucificado entre dois ladrões. Será que agora se justifica uma mudança de proceder? Os discípulos compreendem que sim, e inclusive
acusam o golpe, por assim dizer, utilizando uma expressão do uso popular. Verso 38, lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Entregaram o jogo. A palavra dos discípulos mostra que eles não haviam efetivamente abraçado a recomendação do Mestre 100% como haviam de fazer. De onde surgiram estas espadas? Eles não saíram para comprá-las e voltaram para exibi-las. Elas estavam ali, guardadas, ocultas. Você deve inclusive se recordar da cena da prisão de Jesus no Getsemane e do fato de que quando os guardas vieram para tomar o Mestre, um dos discípulos, chamado Pedro, sacou da espada e golpeou a cabeça de um dos soldados, chamado Malco, decepando-lhe uma orelha. E o Senhor Jesus, curando Malco, colocando a mão sobre a sua ferida, censurou a Pedro, dizendo-lhe: Pedro, que é isto que fizeste? Quem vive pela espada, morre por ela. Parece aos olhos dos discípulos que agora o Senhor Jesus estava a justificar-lhes a conduta violenta, mas não é isto que se dá. A palavra de Jesus é uma palavra retórica e dá ensejo para que exponham o seu mau proceder e ocasião para que possam converter-se do seu mau caminho. É por isto que, diante da provocação feita por Jesus, respondem os discípulos prontamente dizendo-lhe: Senhor, eis aqui não uma, mas 2 espadas. E o Senhor Jesus diz: basta. A palavra aqui traduzida por basta tem sido frequentemente mal compreendida. Para uns parece que Jesus está dizendo: 2 espadas, isto é suficiente. Basta, em português, pode dar conta deste sentido. Mas, a bem da verdade, o que Jesus está dizendo é: chega! Chega desta loucura! Chega desta insanidade! Chega desta tolice de confiar em recursos parcos como estes, sejam eles bordões, bolsas, alforjes, pães, dinheiro, sandálias ou espadas. Vocês não percebem que nenhum destes recursos é capaz de oferecer o sustento, a segurança, o provimento que a missão requer de nós? Nenhuma destas coisas pode verdadeiramente mostrar-se eficaz quando nossa luta não é contra a carne, mas dá-se no âmbito do Espírito. Nossa luta é contra o pecado, que faz enfermar o coração do homem, enegrecer a realidade da vida e mergulhá-lo no inferno e na morte eterna. Nossa luta é pelo Evangelho, para que os corações sejam transformados, iluminados pela luz bendita que somente do Senhor promana, para que a morte se converta em vida e vida verdadeira, abundante, perenal. E o nosso intento somente se cumprirá pela fé, pois não vem de nós, mas do Senhor. E a única arma verdadeiramente eficaz para que esta batalha seja vencida é a armadura da fé, é o poder do seu Espírito agindo em nós em amor. A palavra do Senhor Jesus, dada agora em Lucas 22, desde o verso 35, visa sublinhar isto. Ora,
Quando convoquei vocês pela primeira vez, no primeiro momento, a missão já era difícil e a orientação era confiar tão somente em Deus. No segundo momento, no capítulo 10, a missão se tornara ainda mais difícil, as dificuldades se acentuaram e a receita era confiar somente em Deus. Agora, no capítulo 22, chegamos a uma situação de crise intensa, aguda, calamitosa até. E de que modo procederemos? Como agiremos? O que fazer? Ora, a receita é a mesma, confiar em Deus. E nós vivemos hoje uma situação de crise também assim, aguda, intensa, uma situação difícil que tem colocado todos nós à prova. De que recursos nos municiaremos para o enfrentamento da realidade presente e para que tenhamos êxito no cumprimento da missão que persiste, o anúncio do Evangelho? A receita é a mesma: confiar em Deus. Continuaremos a confiar em Deus, esperando no seu agir, pois Ele é fiel, não falha, vem ao nosso encontro e nos traz a sua salvação. Portanto, hoje somos convidados mais uma vez pelo Evangelho a esta confiança e a ela nos lançamos com fé em o nome do Senhor Jesus. Que assim Deus abençoe. Amém. Estamos chegando aos momentos finais desta celebração e quero dizer à igreja, em nome do Conselho, que estamos sensíveis a todas as notícias que são veiculadas pela imprensa, as informações e recomendações advindas dos órgãos de saúde, as determinações do poder público e, acima de tudo, as palavras que vêm a nós do Presbitério do Rio de Janeiro, nosso concílio imediatamente superior, no tocante à questão da pandemia do Covid-19, o chamado coronavírus, e todas as consequências que ela tem acarretado. A paralisia das nossas atividades presenciais prossegue ainda por um tempo. Aguardamos condições mais seguras para o retorno dessas atividades e temos certeza de que este tempo virá. Ele já foi estabelecido por Deus e há de cumprir-se nas nossas vidas. Portanto, tenhamos um pouco mais de paciência, de resiliência e sigamos em frente. E à medida em que novas resoluções forem tomadas, o Conselho manterá a Igreja informada através dos seus principais canais de comunicação na internet, em primeiro lugar. Estamos aqui presentes em nosso canal no YouTube, mas também em nossa página no Facebook e também nos grupos de WhatsApp da Igreja. Acompanhe as nossas informações e sigamos com fé. Temos também uma palavra do seminarista Gerson para o coração da Igreja. Vamos ouvir com atenção o que Deus quer nos falar pelos lábios do seu servo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A história de José do Egito é muito conhecida. A gente sabe muito bem que ele foi vendido pelos próprios irmãos, que ele passou de escravo a governador do Egito, e diante de tudo aquilo que ele enfrentou, ele se manteve íntegro. Diante da mulher de Potifar, ele fugiu e se manteve fiel à sua consciência. Ele viveu da melhor forma possível até quando foi preso, tanto que foi lembrado posteriormente. E o que ele sabia diante de tudo que ele enfrentou? Ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus era soberano sobre todas as circunstâncias. E o que ele experimentou por causa disso? Experimentou a presença real de um Deus que torna o mal em bem. Hoje nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José foi chamado segundo o propósito. Eu e você fomos chamados segundo o propósito. A gente vive debaixo da promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Fique firme, meu irmão, minha irmã. Siga em frente, porque nosso Deus está conosco. Deus te abençoe. E chegando ao término da celebração, eu convido você a orarmos juntos, conforme aprendemos do Mestre Jesus, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E após a mesma, recebamos a bênção de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.